Seja bem-vindo. Vamos para mais uma aula de questões da banca IBFC, mais um treino para o concurso dos Correios. Dessa vez, questões serão sobre função afim, vulgarmente chamadas de função do primeiro grau. Lembrando que lá no canal do Telegram, link na descrição, você encontra material utilizado nesses vídeos, listas de questões cobrindo todo o edital, português, informática, matemática e geografia, somente com questões da própria banca, ficando assim a preparação mais próxima da realidade que você vai encontrar na prova. Basta entrar lá no canal do Telegram, buscar na aba arquivos ou nas mensagens anteriores e baixar esses PDFs. E ao final de cada PDF tem os gabaritos das questões, tá? Também recomendo, uma vez que você tenha estudado o assunto, conferir essa obra de arte, a paródia que eu fiz sobre a função afim. Talvez com essa música não seja muito bom para você aprender sobre a função afim, certo? Sabe zero, com a música você vai aprender alguma coisa, mas ela é mais eficiente se você já souber alguma coisa, já tiver estudado, aí você vai poder memorizar ou revisar e se divertir com o conhecimento. No mais, papel e caneta na mão, já sabe, pausa, tenta fazer por conta própria e depois assiste a resolução. Bons estudos. Questão 301. João é um taxista que cobra R$ 2,50 pela bandeirada, taxa fixa, e mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Em um dia de trabalho, ele realizou uma corrida de táxi e percorreu K quilômetros. O cliente pagou um total de R$ 38,50 pela corrida. Então, o valor de K é... Primeira coisa que a gente tem que entender é que a relação, há duas grandezas se relacionando aqui. A grandeza que é o valor da corrida e a grandeza quilometragens. Então, o valor da corrida está em função da quantidade de quilômetros percorridos durante a corrida. Quanto mais quilômetros percorridos, maior é o valor da corrida. E há ainda um acréscimo dessa taxa fixa, que é a bandeirada. A gente pode entender essa função como uma função do primeiro grau. Se a gente pensar na forma padrão da função, onde y é o preço da corrida, x é a variável que vai representar a quantidade de quilometragem, quantidade de quilômetros da corrida, percorridos. Quem seria o meu A e meu B? Ou melhor, esse coeficiente atrelado à variável e o coeficiente que está solto, termo independente. O coeficiente é um valor numérico, fixo. Fazendo a interpretação, a gente fica com a seguinte situação. O y vai ser o preço da corrida, o x a quantidade de quilômetros de uma certa corrida. Meu coeficiente angular, que estamos representando pela letra A, será o valor R$ 1,20, que é o valor de cada quilômetro percorrido. Percebe que ele está ligado com a quantidade de quilômetros. Então, é 1,20 por quilômetro. Então, eu ligo esse coeficiente, 1,20, à variável que representa a quantidade de quilômetros. E o meu coeficiente linear, meu termo dependente, que representamos por B, vai ser justamente o valor fixo, não vai mudar. Percebe que o coeficiente B ele não está atrelado a variável alguma. Então, ele vai sempre manter o mesmo valor. Então, a partir dessa interpretação, a gente pode resolver o problema. Ele nos deu um certo valor de y, que é 38,50, e quer saber qual é o valor de x que está se correspondendo com esse valor de y. Ele disse que para essa corrida ter dado 38,50, o táxi percorreu k quilômetros. Então, onde tiver y eu vou botar o 38,50 e onde tiver x eu vou botar o k. O a e o b já são valores conhecidos, basta eu substituir agora na fórmula. E aí a gente chega nessa equação. Uma equação de uma incógnita, que é o valor k, é justamente o que a gente quer descobrir. Então, se a gente quer descobrir o valor de k, a gente isola ele de um lado da equação e coloca todo o resto para o outro lado. Então, vai ficar 38,50 menos 2,50, tudo isso dividido por 1,2. Fica com 36 dividido por 1,2. Aqui eu vou achar uma fração equivalente a essa, tá? Para ficar mais fácil de calcular. Lembra que multiplicar por 1 não altera o valor de um certo número. Então, se eu multiplicar essa fração aqui por 1, eu não altero o valor dela, eu vou achar uma fração equivalente a ela. Só que eu vou representar esse 1 de uma forma bem conveniente, na forma de 10 sobre 10. Porque aí, ó, eu sumo com essa vírgula aqui, transformo 1,2 em um número inteiro. Só que a alteração que eu faço em cima, eu faço embaixo. Melhor, embaixo faz em cima e vice-versa. É mais fácil dividir 360 por 12. Isso aqui vai dar 30. Então, nosso gabarito é a letra D. K representa uma corrida de 30 km. O valor de K é 30 km. Questão 302.
Considere a função f de x igual a x mais 1, que relaciona cada valor de x com um valor de y. Essa função pode ser representada graficamente em um plano cartesiano. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que descreva corretamente o gráfico dessa função. Então, tem uma sequência de alternativas que estão fazendo afirmações sobre essa função. A gente vai ter que analisar qual é verdadeira e qual é falsa. Duas coisas muito importantes para matar rápido. Quando eu olho para essa função na forma padrão, forma genérica, a gente sabe que o a, nesse caso aqui, o a está representando o coeficiente angular e o b o coeficiente linear. O que significam esses coeficientes? Quase que não sai. O a, ele determina a inclinação da reta. E a principal coisa a se saber sobre esse coeficiente é julgar o valor dele. Quando o a é positivo, você vai ter uma reta crescente. E quando esse a for um número negativo, ou seja, um número menor que zero, você vai ter uma reta decrescente. Isso é muito importante e ajuda a agilizar a interpretação conceitual sobre um gráfico de uma dada função. Então, nesse caso ali, onde a nossa função é x mais 1, quem é o a? O a é o valor que está multiplicando x. Quem é esse valor aqui? É o 1. 1 vezes x é a mesma coisa que só ter o x. Então, o meu a é igual a 1 e isso é maior que zero. Portanto, a minha reta é crescente. Quais são as posições que a reta pode assumir? Ela pode ser uma reta vertical, paralela ao eixo y, né? Ou mesmo coincidente com o eixo y. Pode ser uma reta horizontal, paralela ao eixo x, ou coincidente com o eixo x. Pode ser crescente e pode ser decrescente. São as 4 posições de uma reta num gráfico. Só que perceba, se ela for vertical, ela nem é função. Porque para um certo valor de x, eu estou tendo vários valores de y diferentes. Isso descaracteriza essa relação como uma função. Para uma função, eu tenho que cada elemento de x só possua uma única imagem, só possua uma única correspondência no contradomínio dessa função. Aqui, a reta horizontal, a gente pode chamar ela de uma função constante, porque para cada valor de x, vai implicar numa mesma imagem, no mesmo valor de y. Então, todo x ele vai ter uma única imagem, mas todos eles vão ter a mesma imagem. O resultado disso vai ser uma reta paralela ao eixo x. Esse tipo de função vai ocorrer quando ou o a ou o x. Esse tipo de função vai ocorrer quando o nosso coeficiente angular for igual a zero. Perceba que se o a for igual a zero, ele vai anular o x e a gente vai ter que a função é y igual a b. Como o b é um coeficiente, é um valor fixo, então para qualquer valor de x que eu jogue nessa função, o a, como ele é zero, ele vai zerar esse produto, né? Ou seja, o a vezes x vai ser nulo. E aí, o valor de y, o valor da função, sempre vai ser coincidente com o valor do coeficiente linear. E o coeficiente linear representa o valor da coordenada y e o gráfico corta o eixo y. Então, se o b é igual a 1, eu sei que essa função corta o eixo y na ordenada 1. Se o b é igual a menos 3, eu sei que esse gráfico corta o eixo y no ponto de ordenada menos 3, igual a zero, né? É a abscissa zero. E outro conceito importante para se resolver essa questão, de um modo mais ágil, não precisa nem montar um gráfico, tá? É saber quando um ponto pertence ou não a uma dada reta. Ele te deu a reta. Reta que a equação da reta é essa, né? Y igual a x mais 1. E aí eu quero saber se um determinado ponto pertence ou não a essa reta. Basta que eu jogue esse ponto na equação da reta e verifique se a igualdade se mantém. Se a igualdade se mantiver, esse ponto pertence a essa reta. Se a igualdade não se mantiver, esse ponto não pertence a essa reta. Mas olha só, vamos nos ater a essa informação aqui primeiro. A gente sabe que o coeficiente dessa função, o coeficiente angular, é maior que zero, ele é positivo. Então a gente sabe que essa reta vai ser crescente. Então todas as alternativas, como a gente está buscando a alternativa correta, a gente vai eliminar todas as alternativas que falem que essa reta é qualquer outra coisa que não crescente. Então, ó, ela não é vertical, ela não é uma reta horizontal, ela não é uma reta decrescente. Então, só sobrou duas alternativas. Agora a gente tem que avaliar a outra metade dessas alternativas. Na B, ela afirma que a reta é crescente, correto? E afirma que essa reta passa pelo ponto 0,1. A mesma coisa que dizer que o ponto 0,1 pertence a essa reta. Será? Aí, afirma que a reta é crescente e que ela passa pelo ponto 1,0. Ou seja, que o ponto 1,0 pertence à reta. Como é que a gente testa? A gente sabe que um par ordenado
primeiro número representa o valor de x e o segundo número é o valor de y. É a imagem desse x nessa função. Então, para o x igual a zero, eu tenho que a função vale 1. É isso que esse ponto está me dizendo, esse par ordenado. E aqui, esse par ordenado está dizendo que para um x igual a 1, eu tenho y igual a zero. Ou seja, a imagem de x por essa função f é igual a zero. Vamos testar. Então, aqui está a nossa função, y igual a x mais 1. Vai testar o ponto 0,1 e o ponto 1,0. Ponto 0,1. Quem vem primeiro é o valor de x. Quem vem segundo é o valor de y. Então, a gente vai substituir na função. Y é igual a 1, x é igual a 0. Repete o resto da função. Isso aqui é verdadeiro? 1 é igual a 0 mais 1? Sim, isso aqui está correto. Então, esse ponto pertence à função dada. O ponto de coordenada x igual a 1, y igual a 0 pertence a essa reta? B. Onde tiver x, a gente vai colocar 1, e onde tiver y, a gente vai colocar o 0. Essa igualdade é verdadeira? Não. 0 é diferente de 2, não é igual a 2. Então, isso quer dizer que esse ponto não pertence a essa reta. Portanto, o nosso gabarito é letra B. Então, se a equação da reta foi dada, se a função de primeiro grau foi dada, e é normal você falar a equação da reta ou função do primeiro grau, porque, dado uma função do primeiro grau, o gráfico dela vai ser uma reta. Então, você pode interpretar como sendo uma função do primeiro grau, como sendo uma equação de reta. Pode falar assim, tá tudo certo. Então, você tem a equação da reta, e ele quer saber se um certo ponto passa, né, se essa reta passa por esse certo ponto ou não, basta você fazer esse teste, dessa maneira. Questão 303. O gráfico de uma função de primeiro grau passa pelos pontos 3, 3, 5. Nessas condições, a raiz dessa função é igual a... Primeiro, o que é raiz? O que significa raiz de uma função? É o valor de x tal que f de x é igual a zero. Ou seja, a raiz de uma função é o valor de x para o qual aquela função vale zero. Se eu jogo aquele determinado valor de x, o y que eu obtenho vai ser igual a zero, vai ser nulo. Ou seja, é o valor de x que anula a função. Graficamente, a gente detecta a raiz quando a função toca o eixo x. Então, por exemplo, a gente tem essa reta aqui. Esse ponto, esse valor de abscissa, o eixo x é o das abscissas, né? E o y é das ordenadas. Percebe que esse ponto ele tem a ordenada 0 e um certo valor de x aqui. Vou chamar de x. Então, para esse x1, a função vale 0. Para um ponto estar situado em cima do eixo x, aspas, né? Ele tem que ter a ordenada, o valor de y, zerado. E vice-versa. Para um ponto estar sobre o eixo y, percebe que ele tem que ter a abscissa zerada também. O valor de x zerado. Então, se eu sei que tem um ponto aqui no eixo y, eu sei que a abscissa dele vale 0. A coordenada x dele é igual a 0. E aí o y tem que descobrir isso. Rodado. Analogamente, se eu tenho um ponto aqui, ó, em cima do eixo x, eu sei que a ordenada dele vale 0. Quando eu tenho a minha reta portando os eixos coordenados, são os eixos coordenados o eixo x e o eixo y. Pode aparecer no enunciado os eixos coordenados. Esses pontos onde o meu gráfico corta os eixos coordenados, eles também são chamados de pontos interceptos. Ache os interceptos de uma função do primeiro grau qualquer. É você achar esses dois pontos que são cortados pela reta. Esse ponto aqui, ó, a abscissa 0 e uma certa coordenada y, e esse ponto aqui de coordenada 0 e uma certa abscissa. Tá, então para achar a raiz eu tenho que saber quem é minha função primeiro. Como é que eu descubro minha função? Pelos pontos dados. Ele falou que essa reta passa por esses dois pontos. Lembrar que esses pontos representam pares ordenados, o valor de x e a imagem desse x, o valor de y correspondente a esse x. Então, se eu pego aquele padrão de y igual a x mais b, e eu pego um ponto que pertence a essa função, agora eu quero determinar os coeficientes dessa função. E aí eu faço isso através dos dois pontos dados. Onde tiver x, eu boto 2. Onde tiver y, eu boto 3. Pronto. Eu substituí os pontos dados. Agora eu cheguei nesse sistema de duas equações e duas incógnitas. Aí aqui vai o seu método preferido aí de resolver sistemas. Você pode igualar o B ali, por exemplo, isolar o B nas duas equações e depois isolar esses dois resultados. Ou você pode fazer uma equação menos a outra. Por exemplo, a segunda equação menos a primeira. E aí você anula o B, né?
Então, fazendo a segunda, a de baixo, menos a primeira, vai ficar 5 menos 3 é igual a 3A mais B menos 2A mais B. Fica 2. Aqui, ó, esse menos vai trocar o sinal de todo mundo aqui dentro. B menos B vai zerar. 3 vezes o A menos 2 vezes o A é 1 vez o A. Então, a gente achou o nosso primeiro coeficiente. O A é igual a 2. Agora, a gente pega esse A igual a 2 e isso em qualquer outra forma, qualquer outra equação dessas duas equações, para achar o valor de B. Substituindo na primeira, a gente vai ter 3 é igual a 2 vezes 2 mais B. Isolando B nessa equação, ficaremos com 3 menos 4. Ou seja, B é igual a menos 1. Então, achamos nosso outro coeficiente. Olha a interpretação aqui, ó. Eu sei que o coeficiente linear é igual a menos 1. Eu sei que a reta, se eu precisasse dessa informação, eu sei que a reta passa lá no eixo Y, no valor menos 1. Beleza. Agora vamos montar nossa equação, agora que a gente sabe os coeficientes dela. Então, y é igual a ax mais b. Quem é a? É o 2. Quem é b? É o menos 1. Pronto. Achamos a equação dessa reta. Agora a gente quer saber o valor de x para o qual essa função vale zero. Ou seja, o valor de x para o qual o y é zero. Então, a gente faz o y igual a zero e obtém essa equação para descobrir o valor de x. Isolando o x, a gente vai somar um dos dois lados, né, para sumir com esse menos 1. Vai dividir os dois lados por 2 e some com esse 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2. Então, a raiz dessa função é meio. 1 sobre 2, aqui está na forma decimal, 0,5. Você poderia ainda testar. Substitui o x por 1 sobre 2 aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 2 sobre 2. Vai dar 1. E aí vai ficar 1 menos 1, vai dar 0. Então, vai bater certinho. Questão 304. Uma caixa d'água, com capacidade para 3.000 litros de água, está completamente cheia. No fundo da caixa há um ralo por onde escoa a água a uma razão constante. E o volume da caixa varia conforme a função a seguir. V igual 3.000 menos 5T, onde V é o volume em litros e o T é o tempo em horas. Assinale a alternativa que apresenta o volume de água encontrado na caixa, em litros, após 30 horas. Então, o que está acontecendo? Você tem uma caixa d'água que está completamente cheia. E a capacidade total dessa caixa é 3.000 litros de água. Então, o volume de água lá dentro é igual a 3.000 litros. E aí ele está esvaziando essa caixa d'água por um ralo. E a velocidade de esvaziamento é constante. Então, você escolhe um certo período de tempo. E a cada período de tempo, vamos supor aí, 10 segundos. A cada 10 segundos, a quantidade de água que foi escoada, que foi esvaziada, é a mesma. Então, nos primeiros 10 segundos esvazia tanto de água, nos próximos 10 segundos também vai esvaziar esse mesmo tanto de água. Foi isso que ele quis dizer, que esse ralo escoa a água a uma razão constante. Ou seja, é linear essa relação. A partir daí você consegue estabelecer uma função. Você consegue obter o volume de água dentro da caixa em função do tempo, já que o escoamento está ocorrendo numa razão constante. E no caso, é uma função afim, uma função vulgarmente chamada de função do primeiro grau. Aí dizemos que o volume está em função do tempo. O tempo seria a variável independente e o volume seria a variável dependente. Ela depende do valor do tempo. E aí ele quer saber o que acontece com o volume de água, ou seja, quanta água vai ter lá dentro ainda, passados 30 horas. Então a interpretação matemática disso é basicamente você substituir o 30 nesse T e ver a qual valor de V, né? Ver a qual valor de V corresponde para T igual a 30. Quando a gente tem, por exemplo, T igual a 0, estamos falando. O que isso significa? Qual a interpretação disso daí? É o início. É o momento que a caixa está completamente cheia e não foi esvaziado nada. Perceba que vai bater justamente com a capacidade da caixa, que é 3.000 litros. 3.000 menos 0 vai ser 3.000. Então, para o tempo igual a 0, ou seja, para o início do escoamento, eu estou com a caixa completamente cheia. Lembrando que o T está em horas, tá? Então, passados 1 hora, para T igual a 1, por exemplo, a gente teria 3.000 menos 5 vezes 1. Seria 3.000 menos 5, 2.995 litros. Então aqui, ó, se a gente pega essa variação de tempo, a gente pode concluir o seguinte. A cada hora se esvazia
5 litros. Então você poderia até fazer uma regra de 3. Se a cada hora esvazia 5 litros, 30 horas vai esvaziar 30 vezes 5 litros. E seria 150 litros. Aí você faria 3.000 menos 150 litros e chegaria na sua resposta. Mas usando a função, você nem precisa fazer isso aqui. Isso aqui é porque a gente está estudando, entendendo mais aprofundadamente e ganhando mais familiaridade com essa interpretação matemática. Entendido esse conceito de função, que para cada valor que eu jogar no tempo, eu vou obter uma correspondência para minha variável dependente, né, o v. Então, basta que eu faça t igual a 30 na equação e veja para qual valor de v se corresponde quando t é igual a 30. Isso aqui vai dar 150, né? E a resposta vai ser 2.850 litros. Gabarito letra A. Se você botasse isso num gráfico, no eixo vertical das ordenadas, a gente coloca o V, o volume de água, e no eixo horizontal a gente coloca o T. Para quando T vale 0, o nosso V é 3.000. Então, a gente tem o ponto 0, 3.000. É onde intercepta o eixo V, que normalmente chamamos de eixo Y, né? E aqui o eixo X. Como se o V fosse o Y e o T fosse o X, na notação padrão, funções. E agora, sabemos que o gráfico de uma função afim, uma função do primeiro grau, é uma reta. Essa reta vai estar subindo ou descendo. Você pode entender intuitivamente, se a gente está falando de um escoamento, e a caixa estava cheia e está esvaziando, e o eixo vertical, ele representa o volume de água, né? Então, com o passar do tempo, conforme o tempo vai passando, ou seja, o valor de t vai aumentando, o v vai diminuindo. Então, essa reta vai começar aqui, no ponto 0, 3.000, e vai cair. A outra maneira seria o entendimento sobre os coeficientes de uma função afim. Então, uma função do tipo y é igual a x mais b, de forma genérica, a gente sabe que o a é o coeficiente angular. Ou seja, não é nem bom gravar o a. Melhor entender o coeficiente que está atrelado à variável x, a variável independente. Ou seja, y está em função de x. E atrelado ao x tem um certo coeficiente, que na notação mais padrão a gente chama de um coeficiente a. Quando esse coeficiente angular ele é maior que zero, essa reta é crescente. Quando ele é menor que zero, embolei aqui, essa reta é decrescente. Então, a gente olha para o número que está atrelado aqui ao t, que é a nossa variável independente nessa função. Ele é menor que zero, é menos 5. Então, essa reta vai para baixo. E o que significa graficamente o momento que ela toca o eixo do tempo aqui? Percebe que quando ela está aqui, quando ela encosta no eixo t, o valor da função no eixo v, ele é zero, ele é nulo, né? Para eu tocar um eixo, eu tenho que anular o outro, graficamente falando. Então, para esse certo tempo t aqui, vamos chamar de tf, t final, graficamente significa que a coordenada v vai estar zerada, e na prática significa que a caixa vai ter se esvaziado por completo. É isso que significa essa interpretação gráfica. E poderíamos descobrir isso. Bastaria que a gente fizesse v igual a zero e descobrisse para qual t corresponde o v igual a zero. Então, nossa equação ficaria assim, 0 igual a 3.000 menos 5t. Fazendo as manipulações para isolar o t, ficaríamos com menos 3.000 dividido por menos 5. Sinais iguais na divisão e na multiplicação, o resultado é um sinal positivo. Então, concluímos que após 600 horas, essa caixa terminaria de ser esvaziada. Questão 305. O gráfico da função f de x igual a menos 3x mais b intercepta o eixo das abscissas, eixo x, no ponto A de coordenadas menos 2 e 0. Lembrando, a primeira coordenada que é citada é a do eixo x e a segunda do eixo y. Nessas condições, o valor de b é... Então, olha só, eu não preciso desenhar o gráfico para resolver essa questão, tá? Posso entender algebricamente. Sabemos que o gráfico de uma função f é uma reta, e uma reta é um conjunto de infinitos pontos. E ele afirma que o ponto A pertence a essa reta, e esta, por sua vez, representa o gráfico da função. Então, podemos dizer que o A pertence à função. O que isso significa? O B, nesse caso, representa o coeficiente linear, o termo independente. Ou seja, para quando esse termo é nulo, o termo coeficiente linear vai indicar em que valor do eixo y
o gráfico intercepta este eixo das ordenadas. Então, o que acontece? Um ponto, interpretando um ponto para noção algébrica de uma função, indica a correspondência x e y para um par ordenado específico. Nesse caso aqui, qual é a interpretação algébrica? Quando x vale menos 2, a função vale zero. O y aqui representa o f de x. Então, fazendo f de x igual a y, a gente tem que, quando x vale menos 2, isso implica que o y é igual a zero. E a gente poderia reescrever nossa função desse jeito. E bom, o ponto A tem coordenadas menos 2 e zero. Basta que eu substitua essas coordenadas na equação da função, e desse modo eu teria o b como única incógnita. Então ele me deu a lei de formação da função, só que ficou faltando um dos coeficientes. E para descobrir esse coeficiente, eu preciso de pelo menos um ponto dessa reta, um ponto dessa função, para poder descobrir o valor dele, no caso de b. Então basta que eu substitua. Onde tiver x, eu vou botar o menos 2, e onde tiver y, eu vou botar o zero. Então, para um x a menos 2, eu vou ter um certo f de x. E aí, se eu sei que o x é menos 2, onde tiver x, eu boto menos 2. Então, aqui ficaria f de menos 2. Então, o y é igual a zero, ou f de menos 2 é igual a zero. Só que o y também é igual a menos 3x mais b. E onde tem x, eu boto menos 2. Então, aqui eu tenho zero igual a menos 3 vezes menos 2. Sinais iguais da multiplicação. Sinal positivo como resultado. Mais b. Subtrai o 6 dos dois lados. Vamos ter que b é igual a menos 6. Gabarito letra I. Questão 306. Seja a equação geral da reta num plano R, que é a reta R, né? A equação dela aqui. 2x mais y menos 4 igual a zero. O único ponto que não pertence à reta é... Então a gente já sabe como testar se um ponto pertence a uma reta ou não. Precisa das coordenadas desse ponto, da equação da reta. Essa forma aqui é só uma outra maneira de representar a equação de uma reta. A gente chama essa forma aqui de equação geral. Percebe que você pode manipular, isolando esse y e botando tudo que não é y lá para o outro lado, voltar à forma padrão. Desse 2x mais y menos 4 igual a zero, eu poderia deixar o y aqui do lado, passar todo o resto para lá. E aí tem essa carinha do y igual a x mais b, né? Aí a gente consegue ver com mais clareza quem é o coeficiente angular, nesse caso vale menos 2, e que nosso coeficiente linear vale 4. Mas para fazer essa questão, tanto faz você usar essa forma quanto essa, tá? Basta fazer aquela ideia. Aqui são pares ordenados. O primeiro valor representa o x e o segundo valor representa o y. Basta eu substituir na equação da reta e verificar se a igualdade se mantém. Se a igualdade se mantiver, então esse ponto pertence à reta. Caso contrário, esse ponto não pertence a essa reta. Já que a gente achou essa outra forma, vamos usar ela. Então, substituindo valores de x e y do ponto A, na nossa equação vai ficar 2 é igual a menos 2 vezes 1 mais 4. Isso aqui é verdadeiro? 2 é igual a menos 2 vezes 1 menos 2, mais 4. Menos 2 mais 4 vai dar 2. Então, esse ponto pertence à reta. A gente marca a letra A? Não, a gente quer o ponto que não pertence. Então, o ponto que vai gerar uma equação inválida. Agora vamos testar o ponto menos 1, 6. Onde tem y a gente coloca o 6 e onde tem x a gente coloca o menos 1. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Mais iguais, multiplicação e divisão, o resultado é positivo. 2 mais 4 costuma dar 6, né? Então 6 é igual a 6, também não é nossa alternativa. Testando o ponto 3 menos 2, teremos menos 6 mais 4. Também vai dar menos 2. Esse ponto também pertence a... Testando o ponto 2, 1. Onde tem y, coloca 1. Onde tem x, coloca o 2. Aqui, ó, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 4 vai dar 0. São opostos aditivos. Propriedade, né? Se eu tenho um número, somo esse número com o simétrico dele, o resultado é 0. E achamos nossa resposta. 1 é diferente de 0. Então, esse ponto não pertence à reta. Quando eu substituo coordenadas dele lá na minha reta, na equação dessa reta, isso gera uma afirmação falsa, uma equivalência falsa. Portanto, nosso gabarito é a letra D. Convido a você a fazer o teste no ponto E. Alternativa E. Questão 307. Coeficiente angular da reta, cuja equação é 4x mais 2y menos 7 igual a 0, é igual a... Bom, a gente meio que falou disso na questão anterior. Aqui ele deu a equação da reta
na forma que a gente chama de equação geral. O coeficiente angular é mais fácil de ser detectado, deduzido, né? Quando a gente coloca na forma que chamamos de equação reduzida da reta, que é naquela forma de y é igual a x mais b. Então, basta que a gente isole o y, pegue a equação geral, isole o y, transforme na equação reduzida. Então, vamos deixar tudo que está acompanhando o y de um lado e jogar o resto para lá. Só que eu quero y sozinho. Então, tem que dividir tudo por 2 agora. Menos 4x dividido por 2 vai dar menos 2x. 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Tanto faz. Ou você bota 7 sobre 2 ou você bota em decimal. Então, achamos nossa equação reduzida. Aqui está a forma geral e aqui está a forma reduzida. A gente sabe que o coeficiente angular é o valor numérico que está ligado com a nossa variável x. Nesse caso aqui, é o menos 2. Normalmente a gente representa pelo a, né? Lá naquela forma genérica. Portanto, nosso gabarito é a letra D. O coeficiente angular dessa reta é o menos 2. E reforçando, como o coeficiente angular é negativo, sabemos que essa é uma função decrescente. É uma reta que está caindo. Ou seja, quanto maior o valor de x, menor o valor de y associado a ele. Então, quando o x cresce, o y diminui. Sabemos que essa reta corta o eixo y na ordenada de 3,5, aqui, que é o que representa o coeficiente linear. Nossa última questão, 308, ela faz o contrário, ela nos dá o gráfico. Desse gráfico a gente tem que deduzir a equação dessa reta. Só que, claro, a gente precisa de 2 pontos para conseguir fazer isso. Então a gente vai fazer de um jeito que já fizemos anteriormente, só que não é o único jeito, tá? Poderia calcular, por exemplo, o coeficiente angular com base na tangente desse ângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo, você forma usando os pontos que foram dados, e aí a tangente vai ter cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto que vale esse cateto? Ele vai do 3 ao 5, vale 2. E esse daqui vai do 2 ao 3, então vale 1. Então a tangente reta vai ser 2 sobre 1, igual a 2. E a tangente de θ é igual ao coeficiente angular. E o coeficiente b é o valor de ordenada, o valor no eixo y, e a reta corta o eixo y. Nesse caso, está sendo aqui, ó, no menos 1. Então, já do gráfico, a gente pega direto b é igual a menos 1 e o a é igual a 2. Essa seria uma das formas. A outra é pelo método que a gente já fez antes. Assim, eu acho que é até mais simples, né? Mas vamos treinar o outro jeito também, caso você tenha achado esse mais difícil. Então, vamos deduzir do gráfico os pontos. O ponto A tem abscissa 2 e ordenada 3. O ponto B tem abscissa 3 e ordenada 5. Então, jogando lá na nossa forma reduzida, vai ficar com esse sistema. Percebe que é o sistema com os mesmos valores da outra questão. Interessante. Dessa vez, vamos igualar o B. Vou isolar o B nos dois casos. Então, aqui o B é igual a 3 menos 2A. E aqui o B é igual a 5 menos 3A. Ora, B é igual a B. Então, 3 menos 2A é igual a 5 menos 3A. Isolando A nessa brincadeira, por exemplo, tomando 3A dos dois lados, subtraindo 3 dos dois lados também, fica com 3 menos 2A é igual a 5 menos 3. A é igual a 2. Agora a gente pega o valor de A e joga em qualquer uma das equações, 1 ou 2. B é igual a 3 menos 2A. B é igual a 3 menos 2 vezes 2. B é igual a menos 1. Então, com isso, a gente consegue achar a equação reduzida dessa reta, que é 2 menos 1. Só que ele não quer na forma reduzida, ele quer na forma geral. Então, vamos deixar variável, coeficiente, tudo de um lado só. E aí, esse lado, o outro lado vai ficar zerado, né? Então, por exemplo, jogando esse y para lá, vai trocar o sinal dele, né? Fica 2x menos 1 mais, ou mais não, menos y. Do outro lado não ficou nada, então é zero. Então, tanto faz, símbolo aqui é de equivalência, tá? Y igual a 2x menos 1 equivale a 2x igual a zero. Está expresso na alternativa C, só numa ordem diferente. 2x menos y menos 1 igual a zero.